Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Nesse vídeo eu vou responder mais um exemplo da disciplina. Dessa vez, nosso exemplo fala sobre a contração das distâncias que acontece na relatividade restrita. Então vamos lá, o exemplo diz o seguinte: um próton se deslocando verticalmente com velocidade v igual a 4/5 da velocidade da luz, atravessa uma camada da atmosfera com espessura L igual a 20 quilômetros. Qual a espessura da atmosfera atravessada pelo próton em seu referencial? Então vamos lá. Primeiro eu vou levantar aqui esse enunciado, vamos tentar responder essa questão. Então nós temos esse próton que está viajando, né, aqui com uma velocidade v igual a 4/5 da velocidade da luz. E ele vai percorrer uma distância, uma camada da atmosfera, né, com um comprimento aí L igual a 20 quilômetros. Aliás, uma espessura L igual a 20 quilômetros. Bom, então isso aqui é um exemplo bem simples, né, que envolve contração das distâncias. O que é que está acontecendo? No referencial do próton, como ele está se movimentando, no referencial dele, ele vai ter, para ele, o comprimento ou a distância que ele vai percorrer vai ser uma distância menor do que aquela medida por um observador que está em um referencial em repouso. Por exemplo, o referencial da superfície da Terra. Então, quem está na superfície da Terra mede essa camada da atmosfera com uma espessura de 20 quilômetros. Mas para o próton, que está se movimentando através dela, com uma velocidade muito próxima à velocidade da luz, o próton vai acabar medindo, digamos assim, né, se o próton fosse capaz de medir, ele ia acabar medindo uma distância menor, ou seja, ele ia percorrer no seu referencial uma distância menor. E não é questão de aparência, tá? Ele realmente percorre uma distância menor. Então, o comprimento, a espessura dessa camada da atmosfera, ela de fato ela sofre uma contração, tá? Não é uma ilusão de óptica, digamos assim. Isso de fato acontece no referencial do próton. Então vamos lá tentar responder essa questão. Bom, primeiro, para começar a responder essa questão, nós temos que definir quem é o comprimento próprio. E o comprimento próprio é sempre aquele maior comprimento. Então aqui a gente já sabe, né, que o comprimento próprio vai ser esse comprimento de 20 quilômetros, porque ele é maior comprimento. A gente sabe que para o referencial do próton que está se movimentando, o próton vai percorrer uma distância menor. Então por isso a gente já descartaria o comprimento medido pelo próton como o comprimento próprio. Então o comprimento próprio vai ser esse aqui, L igual a 20 quilômetros. Além disso, a outra definição de comprimento próprio nos diz que o comprimento próprio é o comprimento da coisa que está em repouso, tá? Então, no referencial do próton, o que é que a gente tem? No referencial do próton, ele está em repouso e é a camada da atmosfera que se aproxima dele. Então, no referencial do próton, é a camada da atmosfera que está se movimentando. Então, se ele medisse, digamos assim, a espessura dessa camada, essa camada estaria em movimento, portanto, ela não poderia ter a medida dele, não poderia ser a medida de comprimento próprio. Já no referencial em repouso da superfície da Terra, por exemplo, o comprimento da atmosfera é de 20 quilômetros. E a atmosfera, nesse referencial, está em repouso. Por isso, mais um motivo para a gente dizer que o comprimento próprio é o comprimento da atmosfera. Medida, né, no referencial em repouso, que é esse comprimento de 20 quilômetros. Então, sempre lembre disso. O comprimento próprio é ou o maior comprimento ou aquele comprimento no qual a coisa a ser medida está em repouso. Então, já vamos definir aqui que isso é o comprimento próprio, L0, 20 quilômetros. Esse aqui é o comprimento próprio. Pela relação de contração de distâncias, né, nós temos que L é igual a L0 sobre o fator de Lorentz. Ou, escrevendo aqui, já substituindo o fator de Lorentz, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Substituindo isso aqui, nós também podemos escrever que o comprimento L, que no caso é o comprimento medido pelo próton, ele é o comprimento próprio, L0, vezes a raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado.
Portanto, aqui eu já posso substituir direto os valores, né? Então, o comprimento L medido pelo próton, ou o comprimento que o próton, né, em seu referencial, vai percorrer, vai ser igual a L0, que é 20 km, 20, vezes raiz quadrada, aí raiz quadrada de 1 menos a velocidade do próton ao quadrado, então essa velocidade vai ser 4/5 de c ao quadrado, dividido por c ao quadrado. Então esse c, ele já corta, né? C quadrado aqui com esse c. Então aqui vai ser, portanto, isso vai ser igual a 20 vezes raiz quadrada de 1 menos 4/5 ao quadrado. Então você pode fazer esse cálculo aí. Você vai obter, portanto, que o comprimento L vai ser igual a 20 vezes essa raiz aqui, raiz quadrada desse 1 menos 4/5 elevado ao quadrado, isso vai ser raiz quadrada de 1 menos 0,64. Portanto, isso vai dar 20 vezes a raiz quadrada de 1 menos 0,64 é a raiz quadrada de 0,36. Fazendo esses cálculos, calculadora, né, um cálculo bem simples, você obtém que o comprimento e a espessura, no caso da atmosfera, para o referencial do próton, esse comprimento vai ser de 12 quilômetros. Então, enquanto um observador em repouso, como por exemplo um observador na superfície da Terra, vê essa atmosfera com um comprimento de 20 quilômetros, no referencial do próton, que está se movimentando através dessa atmosfera, dessa camada da atmosfera, acontece uma compressão dessa atmosfera, e para o próton, o tamanho, a espessura dessa atmosfera é de 12 quilômetros. Então, por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.